Fala nação, esse é o canal Rafael Cruzeirense e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Dudu. Ele acaba de ser cortado pelo Leonardo Jardim para o jogo contra o Vasco no domingo, né? Após a declaração polêmica depois da derrota do Cruzeiro para o Palestino no Chile. O Dudu reclamou de certo modo, né, de estar no banco de reservas, falou que não entende por que ele perdeu a posição no time e que ele se sente mal por estar no time, que está acostumado a vida inteira a ser titular e do nada vira reserva, tem que se adaptar e tudo mais. Enfim, é uma declaração polêmica, uma forma de mostrar insatisfação por estar no banco, né? Dudu é um cara experiente, um cara renomado no futebol brasileiro, acabou jogando essa lenha na fogueira aí, né? O momento do Cruzeiro já não é bom, com uma declaração dessa acaba piorando, e aí a gente esperava o que ia acontecer depois disso. E aí veio a notícia que o Leonardo Jardim está respaldado pela diretoria do Cruzeiro, né, encabeçada pelo Pedrinho, e que tem carta branca para fazer acontecer. Então, o trabalho da comissão técnica está com todo o respaldo da diretoria. E aí ele fez o que ele achava que era o correto, né? Ele afastou o Dudu não vai para o jogo domingo, e aí a gente vê nos próximos jogos, né, quinta-feira contra o Vila, se ele vai ser reintegrado, mas nesse primeiro momento o Dudu está afastado, está cortado do jogo. Sobre o Dudu foi titular do Cruzeiro no início da temporada, né, durante grande parte da temporada, na verdade, estava sim, fez sim uns bons jogos, na verdade, né, ele conseguiu ajudar, ele estava numa crescente, porém ele caiu de rendimento. Assim como todo o time, né? O time estava mal, não estava engrenando, não estava saindo do lugar. E o Dudu também não. Caiu bastante rendimento, ele não estava ajudando com assistência, com gols, não estava vencendo a maior parte dos duelos, estava sendo desarmado com facilidade e ele não consegue ajudar tanto na recomposição. Também não ajuda muito na pressão pós-perda, ele não consegue ser tão combativo assim. Ele é um bom ponto, ele tem as habilidades dele, mas ele não estava conseguindo ajudar tanto. E por isso ele perdeu a posição no time. Após a saída dele do time, né, o Cruzeiro melhorou e fez seus melhores jogos desde que o Leonardo Jardim chegou. Que apresentou um futebol mais interessante e que deu para visualizar aquilo que o Jardim quer do Cruzeiro. Não está pronto, mas deu para ver a ideia dele pro Cruzeiro. E funcionou na vitória contra o Bahia, por exemplo. E o Cruzeiro estava melhorando. E aí foi para jogar o terceiro jogo da Sul-Americana, ele precisou de mexer um pouco no time, o Cruzeiro foi derrotado de novo, e o Dudu jogou mal. O jogo foi titular e jogou mal. Na saída ele fala uma besteira dessa, né, e acabou sendo prejudicado. O que eu acho da atitude do Leonardo Jardim? Correta. Porque a gente viu isso ano passado, foi um problemão. O Marlon fez isso ano passado, né, perdeu a posição. O Kaique estava bem, o Kaique fez bons jogos, né, com as suspensões do Marlon e depois com o Marlon no banco. E ele falou na mídia, na época o treinador era o Fernando Seabra, foi e voltou o Marlon para o time titular, matou o crescimento do Kaique e matou o futebol do Cruzeiro também, né, porque o Marlon estava muito mal. Agora com o Dudu foi diferente, ele falou, não respeitou a hierarquia e foi cortado. Eu acho que o Jardim é coerente nessa ação, porque algumas entrevistas atrás, os repórteres estavam perguntando para ele sobre o elenco, sobre o que ele tinha que contratar, quais eram as principais carências que ele via, né, o que ele achava desse elenco, e ele falou que essas questões ele trata internamente, que ele não reclama de nada para a mídia, que ele conversa com os superiores dele e que eles estavam cientes. E de fato, é verdade, a gente não teve nenhuma entrevista dele falando mal de jogador A ou B, pedindo contratação para setor específico nenhum, falando que o Cruzeiro estava mal por isso. Ele passa isso para a diretoria, que é quem resolve. Repórter não vai resolver. Tudo bem que o repórter informa a torcida, mas a torcida também não tem que saber de tudo. A gente sabe porque a gente vê. Mas se um treinador fica reclamando o tempo todo na imprensa, igual a gente tem visto aí do outro lado da lagoa, isso causa um clima ruim, porque aí o treinador está tirando a culpa dele e jogando a culpa na diretoria. A torcida vai atacar a diretoria. E a diretoria vai fazer o que no final das contas? Vai demitir o treinador. Você acha que a diretoria não vai? Vou sair aqui, pedir conta, vamos embora. E agora o Cruzeiro é SAF, não existe mais isso, né? O Pedrinho pode demitir o Alexandre Matos, que isso é um assunto para um outro vídeo. Mas a diretoria.
você ficar reclamando na mídia não vai mudar nada. E o Cuca vem fazendo muito isso do outro lado da lagoa, né? Mas deixa pra lá. E o Dudu tá afastado. E o que eu queria trazer de reflexão aqui? A gente trouxe ano passado o caso do Caio Jorge. Eu gosto muito de citar isso, porque o Caio Jorge é um menino novo. É o cara que está começando a carreira agora, que quer ter um crescimento e tudo mais. O Caio Jorge estava muito mal, perdeu o pênalti contra o Inter lá no 10º jogo dele, sem fazer gols, né, desde que tinha estreado. E aí todo mundo reclamando dele, o que ele fez? Pediu desculpa, baixou a cabeça e disse que ia trabalhar para melhorar. Fez isso e foi um dos principais jogadores do Cruzeiro na temporada passada. Esse ano, junto com o Dudu, quem que perdeu a posição? Gabigol. A gente viu o Gabigol reclamando por aí? O Gabigol falando que não entende porque perdeu a posição, que não entende a ideia do treinador, que está chateado por ser reserva. A gente viu? Não viu. O que a gente viu? Pelo que a gente viu no jogo, o que o Gabigol fez? Baixou a cabeça, foi trabalhar. O jogo dele contra o Palestino foi muito bom. Muito bom. Se não fosse o Lautaro, ele tinha dado 2 assistências. Então, a resposta do Jardim foi muito boa e eu acho que ficaria ainda melhor se o Gabigol fosse titular no jogo contra o Vasco. Porque ficou no banco, trabalhou, melhorou, jogou bem e merece mais oportunidade. Já o Dudu ficou no banco, achou ruim, foi piorando. Cada jogo que ele entrava, ele não apresentava nada. Teve oportunidade de titular, não fez nada e vai para a mídia reclamar. Então, eu gostei da atitude do Jardim, eu gostei da atitude da diretoria de dar carta branca para o Jardim fazer acontecer e eu espero que isso continue acontecendo no Cruzeiro. Os jogadores do Cruzeiro têm que entender que existe uma hierarquia, que eles não é o nome deles que vai fazer eles serem titular ou não. Isso vale para o Dudu, vale para o Gabigol, vale para o Cássio, vale para o Matheus Pereira, vale para todo mundo. Todo mundo. Eles são funcionários do Cruzeiro. O Leonardo Jardim é o responsável pela escalação, pelo time. Ele tem que fazer o que é melhor pro time. E se isso funcionar, melhor ainda. Eu espero que o Cruzeiro faça um bom jogo contra o Vasco, que o Cruzeiro vença o Vasco, para dar mais tranquilidade para esse trabalho, que pareceu que ia entrar num momento de paz, mas veio as 2 derrotas aí, a gente está em mais uma turbulência. Essa polêmica é mais a gasolina nesse fogo, né? Então, para o Cruzeiro, é interessante que o Cruzeiro acalme essa crise que está se começando de novo, faça um bom jogo e dê sequência na temporada, porque a gente tem a Copa do Brasil chegando aí. E eu espero muito as janelas de transferências do meio do ano, para o Leonardo Jardim poder trabalhar e poder dar a cara dele para esse elenco, com saída de jogadores e com novas contratações. Gosto da postura da diretoria. A diretoria sumiu, parou de vir na mídia falar besteira. Eu citei isso no canal um tempo atrás, depois daquela reunião que o Pedrinho fez com os jogadores. A resposta dos jogadores veio dentro de campo, no jogo contra o Bahia, por exemplo, e a diretoria parou de falar. O Pedrinho parou de dar entrevista polêmica, de falar mal dos outros. Então eu acho que isso tem que continuar assim, tem que dar respaldo sim para a comissão técnica. O Leonardo Jardim é muito capacitado para fazer esse time jogar. E aí, com o decorrer da temporada, a gente vai colher os frutos disso. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Peço para deixar aqui nos comentários o que você achou do afastamento do Dudu, o que você acha que vai acontecer com ele agora, se ele vai ser integrado no próximo jogo, se ele vai ser afastado de vez do elenco. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos juntos acompanhar o Cruzeiro de perto. Valeu!